O futuro frente aos avanços da inteligência artificial e da biotecnologia. Futurismo. O futuro frente aos avanços da inteligência artificial e da biotecnologia. Eu gostaria de discutir com você hoje sobre o futuro da nossa espécie e da vida em si. Provavelmente somos uma das últimas gerações do Homo sapiens. Dentro de um século ou dois, a Terra será dominada por entidades muito diferentes de nós, assim como somos diferentes dos neandertais ou dos chimpanzés. Isso se deve ao fato de que, nas próximas gerações, aprenderemos a projetar corpos, cérebros e mentes. Essa será a principal commodity da economia do século XXI, ao invés de têxteis, veículos e armas. Agora, como exatamente os futuros dominantes do planeta irão parecer, será decidido pelo povo que possui e controla os dados. Aqueles que controlam os dados controlam o futuro, não apenas da humanidade, mas da própria vida. Hoje em dia, os dados são o ativo mais importante do mundo. Nos tempos antigos, a terra era o ativo mais valioso e quando muita terra se concentrava em poucas mãos, a humanidade era dividida em aristocratas e plebeus. Na era moderna, as máquinas dos últimos 2 séculos substituíram a terra como o ativo mais importante. E quando muitas dessas máquinas se concentraram em poucas mãos, a humanidade se dividiu em classes, capitalistas e proletários. Agora, os dados estão substituindo as máquinas como o ativo mais importante. Se muitos desses dados se concentrarem em poucas mãos, a humanidade não se dividirá em classes, mas em diferentes espécies. Então, por que os dados são tão importantes? São importantes porque chegamos ao ponto em que podemos hackear não apenas computadores, mas também seres humanos e outros organismos. Muito se fala hoje em dia sobre hackers invadindo computadores, contas de e-mail, contas bancárias e telefones celulares. No entanto, na realidade, nós mesmos estamos sendo hackeados. Hoje em dia, a capacidade de coletar, analisar e manipular dados nos permite ter um profundo impacto em seres humanos e em outros organismos. Podemos influenciar suas decisões, comportamentos e até mesmo sua fisiologia. Isso levanta questões éticas e morais sobre o uso dos dados. Aqueles que possuem acesso e controle sobre os dados têm um poder significativo sobre o futuro. Eles podem moldar o desenvolvimento tecnológico, determinar as direções da pesquisa científica e influenciar as políticas públicas. Além disso, podem influenciar a evolução da espécie humana e de outras formas de vida. Portanto, é essencial que a governança dos dados seja cuidadosamente considerada. Devemos garantir que a coleta e o uso dos dados sejam transparentes, éticos e respeitem a privacidade e os direitos individuais. O acesso aos dados deve ser democratizado, a fim de evitar o surgimento de desigualdades e divisões cada vez maiores na sociedade. Se não tomarmos cuidado, poderemos enfrentar um futuro em que alguns poucos detentores de dados tenham um domínio absoluto sobre a vida e o destino de bilhões de seres humanos. Isso poderia levar a uma nova forma de opressão e desigualdade, em que diferentes espécies coexistem em condições profundamente assimétricas. Portanto, é fundamental que, como sociedade, consideremos o impacto dos dados e nos envolvamos ativamente na sua governança. Precisamos buscar um futuro em que os benefícios do avanço tecnológico sejam compartilhados de forma equitativa e que o controle sobre os dados esteja nas mãos de todos, para que possamos moldar coletivamente o destino da nossa espécie e preservar a diversidade e a integridade da vida. Devemos também estar cientes dos desafios e dilemas éticos que surgem com o uso dos dados. À medida que avançamos na capacidade de manipular corpos, cérebros e mentes, surgem questões complexas sobre privacidade, consentimento e autonomia individual. O desenvolvimento de tecnologias como a engenharia genética, a inteligência artificial e a interface cérebro-computador levanta questões fundamentais sobre até que ponto devemos ir na busca pelo aprimoramento humano. Devemos considerar os limites éticos e garantir que o uso dos dados esteja alinhado com valores como a dignidade humana, a justiça e a igualdade. Além disso, devemos estar cientes dos riscos associados ao uso irresponsável dos dados. A segurança cibernética torna-se cada vez mais crucial, uma vez que a interconectividade global nos expõe a ameaças como violações de privacidade, manipulação de informações e até mesmo ataques cibernéticos em larga escala. Para enfrentar esses desafios, é necessário um esforço conjunto de governos, empresas, comunidades científicas e a sociedade em geral.
Devemos estabelecer regulamentações e diretrizes claras para o uso dos dados, promovendo a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade. Além disso, é importante investir em educação e alfabetização digital, para que as pessoas possam compreender e tomar decisões informadas sobre o uso dos dados. Devemos promover uma cultura de ética digital, onde os valores humanos e a proteção dos direitos individuais sejam priorizados. O futuro da nossa espécie e da vida em geral está intrinsecamente ligado ao controle e governança dos dados. Devemos agir de forma consciente e responsável para garantir que a tecnologia e os avanços científicos sejam utilizados em benefício de todos, preservando nossa humanidade, diversidade e o equilíbrio ecológico do planeta. Somente através de uma abordagem ética e colaborativa podemos construir um futuro onde o poder dos dados seja utilizado para promover o bem-estar humano, o progresso científico e o desenvolvimento sustentável, assegurando um futuro promissor para nossa espécie e para as futuras gerações. Agora, com a habilidade de hackear seres humanos, são necessárias duas coisas: um grande poder de computação e uma quantidade significativa de dados, especialmente dados biométricos. Não se trata apenas de dados sobre minhas compras ou onde eu vou, mas sim sobre o que está acontecendo dentro do meu corpo e cérebro. Até agora, ninguém teve o poder de computação necessário e os dados necessários para hackear a humanidade. Observando tudo o que você fazia e ouvindo tudo o que você dizia, eles ainda não tinham o poder de computação e o conhecimento biológico para entender o que estava acontecendo dentro do seu corpo e cérebro, e compreender como você se sente, o que você pensa e o que você quer. No entanto, isso está mudando agora devido a duas revoluções simultâneas. Os avanços na ciência da computação, especialmente o surgimento da aprendizagem de máquina e inteligência artificial, estão nos dando o poder de computação necessário. Ao mesmo tempo, os avanços na biologia, particularmente na ciência do cérebro, estão nos fornecendo a compreensão biológica necessária para decifrar os organismos como algoritmos. Quando essas duas revoluções se fundem, quando a revolução da tecnologia da informação se junta à revolução da biotecnologia, obtemos a capacidade de hackear seres humanos. E talvez a invenção mais importante para a fusão da tecnologia da informação e biotecnologia seja o sensor biométrico. Esse sensor traduz os processos bioquímicos no corpo e no cérebro em sinais eletrônicos que um computador pode armazenar e analisar. Assim que tivermos informações biométricas suficientes e poder de computação adequado, poderemos criar algoritmos que me conheçam melhor do que eu mesmo. Esses algoritmos poderão prever minhas preferências, desejos e até mesmo antecipar minhas ações com base em padrões de dados. Isso tem implicações profundas para a compreensão e manipulação da experiência humana. No entanto, devemos abordar essas capacidades com responsabilidade e ética. O uso dos dados e o hackeamento humano devem ser regulamentados para proteger a privacidade, a autonomia e os direitos individuais. Devemos assegurar que o poder de computação e os avanços biotecnológicos sejam usados para melhorar a vida das pessoas, em vez de criar desigualdades ou prejudicar a dignidade humana. É fundamental que tenhamos discussões abertas e inclusivas sobre o futuro dessas tecnologias e sua implementação ética. Somente através de uma abordagem cuidadosa e colaborativa poderemos aproveitar plenamente os benefícios dessas capacidades e garantir que avancemos em direção a um futuro em que o uso dos dados e a tecnologia estejam alinhados com nossos valores e o bem-estar da humanidade. Essa nova capacidade de hackear seres humanos levanta preocupações profundas sobre privacidade, segurança e a própria essência da individualidade. À medida que nossos corpos e mentes se tornam alvos de manipulação algorítmica, devemos considerar os limites éticos e os impactos a longo prazo dessa tecnologia. O acesso indiscriminado aos dados biométricos de indivíduos pode levar a violações de privacidade e a possibilidade de manipulação e controle indevido. É crucial estabelecer salvaguardas robustas para proteger a integridade dos dados pessoais, bem como garantir o consentimento informado e o direito de escolha dos indivíduos em relação ao uso de suas informações biométricas. Além disso, a segurança cibernética torna-se uma preocupação crítica. Com a capacidade de hackear seres humanos, surgem riscos de invasões maliciosas, roubo de identidade e até mesmo o potencial de influenciar e controlar pessoas contra sua vontade.
Medidas de segurança avançadas devem ser implementadas para proteger os dados biométricos e mitigar essas ameaças. Em paralelo às preocupações de privacidade e segurança, também devemos considerar os efeitos sociais e psicológicos dessa capacidade de hackear seres humanos. A manipulação algorítmica de nossas emoções, desejos e comportamentos levanta questões sobre a autenticidade da experiência humana e a própria noção de livre-arbítrio. Devemos estar vigilantes para evitar a exploração e a instrumentalização dos seres humanos por meio do uso indevido dos dados. A regulamentação eficaz é essencial para mitigar esses riscos e proteger os direitos e a dignidade dos indivíduos. Os governos, organizações internacionais, especialistas em ética e a sociedade em geral devem colaborar na criação de marcos legais e éticos que orientem o uso responsável dos dados biométricos e garantam a equidade e a justiça na aplicação dessas tecnologias. Ao enfrentarmos os desafios e dilemas éticos inerentes à capacidade de hackear seres humanos, é crucial lembrar que a tecnologia é apenas uma ferramenta. Cabe a nós, como sociedade, determinar como essa ferramenta é usada e para quais fins. Devemos buscar um equilíbrio entre o avanço tecnológico e a preservação dos valores humanos fundamentais, garantindo que o poder dos dados seja utilizado de maneira responsável, ética e em benefício de toda a humanidade. No cerne de todas as discussões e decisões relacionadas à capacidade de hackear seres humanos deve estar a proteção dos direitos, a promoção da igualdade, a salvaguarda da privacidade e a preservação da autonomia individual. Somente assim poderemos aproveitar os avanços tecnológicos de forma ética e assegurar um futuro no qual a tecnologia e a humanidade caminhem juntas, fortalecendo-se mutuamente em busca de um progresso harmonioso e inclusivo. Enquanto você navega na internet, assiste a vídeos ou verifica suas redes sociais, os algoritmos estarão monitorando seus movimentos oculares, sua pressão arterial e sua atividade cerebral. Eles saberão. E com base nisso poderiam informar a Coca-Cola que se quisessem vender uma bebida açucarada a essa pessoa, não deveriam usar o anúncio com a garota sem camisa. No entanto, o avanço tecnológico trouxe consigo novos desafios e preocupações. Com o advento de algoritmos cada vez mais avançados, capazes de entender melhor do que nós mesmos, surge a possibilidade de prever nossos desejos, manipular nossas emoções e tomar decisões em nosso nome. Isso levanta questões sobre privacidade, autonomia e o futuro da democracia. Se não tomarmos cuidado, corremos o risco de cair nas garras de uma era de ditaduras digitais. Sob o pretexto de eficiência e conveniência, poderíamos nos encontrar em um mundo onde nossas liberdades individuais são sacrificadas em prol de um controle centralizado. A democracia que outrora triunfou sobre as ditaduras do século passado, enfrenta agora um novo desafio. Seu sucesso estava enraizado na capacidade de processar informações de forma distribuída, permitindo que múltiplas instituições e indivíduos participassem das decisões. No entanto, o modelo democrático pode estar em desvantagem diante do poder de processamento centralizado dos regimes autoritários. A economia dos Estados Unidos foi um exemplo dessa vantagem democrática. Sob as condições tecnológicas do século XX, o processamento de dados distribuídos superou o modelo centralizado da economia soviética. No entanto, agora enfrentamos um novo paradigma tecnológico, onde a inteligência artificial e os algoritmos têm a capacidade de processar e analisar grandes quantidades de dados de forma mais eficiente. É essencial que repensemos e reavaliemos os princípios fundamentais da democracia diante desses avanços. Precisamos garantir que a democracia continue sendo um sistema capaz de processar informações de maneira eficaz e tomar decisões em benefício de todos os cidadãos. Isso requer uma análise profunda dos desafios impostos pela era digital e a implementação de salvaguardas para proteger a liberdade individual e a transparência. Se não enfrentarmos essas questões de frente, corremos o risco de permitir que as ditaduras digitais se estabeleçam e nos privem dos direitos e liberdades que tanto prezamos. A ascensão das ditaduras do século XXI não será marcada por tanques e armas, mas sim por algoritmos e controle tecnológico. Cabe a nós, como sociedade, garantir que a democracia e seus valores sejam preservados nesse novo cenário complexo e desafiador. À medida que nos aprofundamos no século XXI, testemunhamos a rápida evolução das tecnologias emergentes como a biologia sintética,
a nanotecnologia e a computação quântica. Essas disciplinas convergentes têm o potencial de redefinir não apenas a forma como vivemos, mas também o que significa ser humano. A biologia sintética, por exemplo, permite não apenas modificar organismos existentes, mas também criar novas formas de vida. Isso levanta questões fundamentais sobre a natureza da vida, sua origem e seus limites. À medida que manipulamos a estrutura fundamental dos seres vivos, somos confrontados com dilemas éticos complexos. Até onde podemos ir na busca do aprimoramento humano? Quais são os riscos e as consequências não intencionais dessas intervenções? Além disso, a nanotecnologia nos permite manipular a matéria em escalas atômicas e moleculares, abrindo caminho para materiais mais fortes, dispositivos mais eficientes e diagnósticos médicos mais precisos. No entanto, a capacidade de criar materiais e dispositivos tão avançados também traz preocupações relacionadas à segurança e ao uso indevido dessas tecnologias. É essencial estabelecer regulamentações adequadas e promover pesquisas responsáveis para garantir que os benefícios da nanotecnologia sejam maximizados e seus riscos minimizados. Enquanto isso, a computação quântica promete revolucionar a capacidade de processamento de dados, superando as limitações dos computadores tradicionais. Com essa nova forma de computação, poderemos resolver problemas complexos em áreas como criptografia, modelagem molecular e otimização de sistemas. No entanto, a computação quântica também levanta preocupações significativas em relação à segurança cibernética, uma vez que os algoritmos de criptografia atuais podem ser facilmente quebrados por um computador quântico. É crucial investir em pesquisas para desenvolver métodos de criptografia resistentes a ataques quânticos e garantir a segurança das comunicações digitais. À medida que avançamos nesse território desconhecido, é imperativo que a sociedade como um todo esteja envolvida nas discussões e decisões sobre o desenvolvimento e aplicação dessas tecnologias. É necessário estabelecer um diálogo inclusivo, envolvendo cientistas, especialistas em ética, formuladores de políticas e o público em geral. Somente através da colaboração e do engajamento coletivo podemos garantir que essas tecnologias sejam utilizadas para o bem-estar da humanidade como um todo, evitando abusos e impactos negativos. No entanto, também é importante reconhecer que essas tecnologias não são um fim em si mesmas, mas ferramentas que devem estar alinhadas com nossos valores e objetivos como sociedade. Devemos manter uma perspectiva humanista, buscando utilizar essas inovações para melhorar a qualidade de vida, promover a sustentabilidade, a justiça social e o bem comum. À medida que embarcamos nessa jornada rumo a um futuro tecnologicamente avançado, devemos estar preparados para os desafios e dilemas, ao mesmo tempo, otimistas com as possibilidades que essas tecnologias oferecem. Devemos lembrar que somos os arquitetos do nosso próprio destino e que temos a responsabilidade de garantir que essas inovações sejam usadas para o benefício de toda a humanidade. Ao enfrentarmos os desafios e possibilidades do avanço científico, é essencial considerar cuidadosamente os impactos éticos, sociais e ambientais de nossas ações. Devemos buscar um equilíbrio entre o progresso científico e a proteção dos interesses coletivos, garantindo que a governança adequada esteja em vigor. É crucial promover a diversidade, a inclusão e a participação de diferentes perspectivas na tomada de decisões relacionadas à criação e desenvolvimento de formas de vida, sejam elas orgânicas ou inorgânicas. Isso garantirá que múltiplas vozes sejam ouvidas e que nenhum grupo restrito detenha o controle absoluto sobre o futuro da vida. Além disso, devemos considerar os potenciais riscos associados à manipulação da vida inorgânica e tomar medidas para mitigar qualquer ameaça significativa. É necessário investir em pesquisas que visem entender completamente os efeitos de longo prazo e estabelecer diretrizes e regulamentações adequadas para orientar o desenvolvimento responsável. A cooperação global é fundamental nesse contexto. A colaboração entre cientistas, governos, organizações internacionais e a sociedade civil é essencial para estabelecer normas e diretrizes éticas que orientem a pesquisa e o desenvolvimento científico. Essa cooperação também deve envolver a troca de conhecimentos e melhores práticas, permitindo que aprendamos com as experiências uns dos outros e evitemos repetir erros passados. À medida que avançamos rumo a um futuro onde a vida, em suas diversas formas, possa florescer, devemos ser guiados pela sabedoria e pela responsabilidade.
Somente através de uma abordagem ética, sustentável e colaborativa poderemos garantir um futuro no qual a ciência e a vida coexistam harmoniosamente.